Pois é, bem-aventurados, felizes são os pacificadores, está ali, né, em Mateus 5:9, e nós estamos aqui com o pastor Guerra. Bom dia, pastor, Deus abençoe. Você também. E pastor Rogério, como é que foi de aniversário ontem? Gente, foi bom demais. Essa camisa é da Ponto M ou já é de presente de aniversário? Não, essa é Ponto M. Essa é Ponto M. Conta pra gente, foi muito bom? Foi bom demais, né? Muitos carinhos. Muitos carinhos, muitas mensagens. Quero agradecer a todos que enviaram as mensagens, ou através do Face, ou através do WhatsApp, através de ligações telefônicas e pessoalmente também, né? Eu quero, assim, louvar a Deus pela família que o Senhor nos concede, né? Que são aqueles que estão engajados na mesma visão, que estão conosco muitos já estão há mais de 10 anos, né? Desde o início, quando nós começamos trabalhar lá na rede da família, na época do pastor Kleber, Paulette, depois com o Veredas Antigas, engajados durante muitos anos, a gente trabalhou com Veredas, e depois, paralelamente, também, concomitantemente, também com a Clínica da Alma. Então, assim, pessoas de mais de 10 anos de relacionamento, né? Alguns que vieram me dar um abraço, e eu conheci, eram pequenininhos, né? Hoje já estão formando, casando, e alguns que eu celebrei o casamento. Então, feliz, é bom demais a gente reencontrar, né? E rever algumas coisas, né, Guerra? Com certeza. Guerra estava lá junto, foi muito bom. E é bom também a gente, né, agradecer a Deus por mais um ano. Nossa. E Deus continua tendo um propósito nas Verdade, nossas vidas, é né? verdade. Eu olho Tem pra gente que às trás, vezes assim, deprime, né? Tô ficando mais velho, graças a Deus, assim, a gente olha para trás e vê assim, puxa, eu comecei quando eu tinha 30 e poucos anos de idade, né? Então, já há 15 anos, já trabalhando, engajado com praticamente mesmas pessoas e renovando, né? Pessoas novas chegando, vindo, muitos sendo consagrados como líderes, pastores. E pra gente é uma alegria, né? A gente poder ver, assim, a história de muitas pessoas e você saber que, de uma certa forma, você foi usado por Deus para poder investir nessas vidas, né? Nutrir essas vidas. Né? Você olhar, ver os legados, Os né, legados que vão que sendo ficam, deixados. né? Os filhos da gente também, então é ótimo demais, né? Pois é, e aí, pastor Guerra? O senhor que é a nossa enciclopédia ambulante, o que o senhor trouxe pra gente hoje? Nós trouxemos aqui sobre os pacificadores, né? O versículo 5:9 de Sermão do Monte fala: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Fala o princípio espiritual contido em bem-aventurados, que quer dizer felizes, né? Os pacificadores é o princípio da reconciliação contra quem nós pecamos. De forma mais abrangente, podemos dizer que pacificador é aquele que procura de todas as maneiras possíveis promover a reconciliação entre pessoas que estão separadas, estando sempre pronta a consertar o que esteja errado em relações pessoais, tanto de si mesmo como de terceiros. Então eles, né, os pacificadores, uma que vai intermediar, né, que para intermediar tem que ser pacificador, porque ele tem que saber, né, pesar isso e não tomar partido de nenhum dos lados. O pacificador normalmente ele não toma partido, ele apenas mostra como solucionar de uma forma que todos os dois lados saiam ganhando. Que é interessante, né? Que ninguém saia mais do que o outro. E muitas vezes as pessoas querem levar vantagem. Né? Você pega um casal para conciliar se você for olhar, põe joga toda a carga em cima do outro. E o conciliador, não, ele mostra que todos os dois erraram. E que ninguém. E quando tem dois, é muito difícil que um tenha toda a culpa. Ninguém nunca está errado, né? Sozinho, né? E o pacificador, normalmente, ele faz esse meio de campo aí. E tem que ser uma pessoa bem, né, assim, estruturada, temor de Deus. Né? Até aproveitando, vamos falar as características, então. Começa e continua, pastor. As características para você ser mesmo, assim, um pacificador. Uma coisa interessante que já está dizendo que o pacificador está relacionado à paz. Então, é alguém que precisa ser um transmissor de paz, não é? Então, ele não está ali como um juiz para julgar A ou B,
mas para ele trazer paz àquele conflito, àquela dissensão, àquela separação, para que ambos, né, as pessoas ou mais de duas pessoas envolvidas, possam ter uma visão que nos momentos de conflitos a gente não consegue ver, ter a visão da solução. Né? Alguém de fora ele vem para mediar, desculpa, a situação e, ao mesmo tempo, ele vem com a paz. Então, essa paz, ela precisa ser a paz que vem do Senhor. Então, é o príncipe da paz, estabelecendo ali paz nos ânimos, nos relacionamentos, ou seja, cessar os ataques e os contra-ataques, né, de um para com o outro, para que então o ambiente ele possa ser trazido um ambiente de tréguas. E aí então assim, através da intercessão naquele momento, então assim, o príncipe da paz estar naquele lugar, né? Ele ser o centro. E aí as coisas são totalmente diferentes, são distintas, né? É interessante esse texto também, porque muitas vezes nós não percebemos, cara, que diz, bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus, né? Então, assim, quer dizer que alguém que não é um pacificador e não é filho de Deus, o texto está falando, não sou eu que estou dizendo não, mas aquela pessoa que é feliz, né? É uma pessoa que é usado como esse instrumento para trazer equilíbrio, trazer paz nos ânimos, né? Cessar os contra-ataques, para que a pessoa possa ter uma visão mais macro. Porque quando nós estamos envoltos a esses conflitos, a tendência da gente ficar uma visão muito tacanha, muito centrada só no problema em si. E a gente esquece as outras coisas todas muitas vezes envolvidas. O pastor Craig Hill, no seminário Velhas Antigas, ele conta de algo que aconteceu, por exemplo, com os índios na época, americanos, né, e a questão dos americanos a respeito das terras, né? Então, na realidade, ele fazendo um comparativo, muitas vezes, as estratégias que o próprio inimigo usa para que não haja paz nos relacionamentos. Né? O intuito do inimigo é sempre o quê? Gerar conflitos, né? Desgastes. A única coisa que sabe fazer, matar, roubar e destruir. Então, o intuito é destruir relacionamentos, casamentos, onde tem aliança, onde tem a presença do Senhor, onde existe ali a graça do Senhor, o que ele quer é destruir isso. Então, diz que estavam ali intermediando, conversando a respeito da paz e por detrás dos arbustos então, tinha uma pessoa muito interessada em quê? Em vender armas. Não é? Então, assim, no meio das árvores, então ele dá um tiro e acerta alguém, mas não sabe de onde veio o tiro. Certo. Então, pronto, o conflito aconteceu, armado. Não é? Então, ninguém vai discutir de quem deu o tiro. Ou seja, existe ali um inimigo que o interesse dele é destruir e principalmente o quê? Vender armas, né? E o comércio de armas. Então, na realidade, muitas vezes nós temos que entender que em muitos dos conflitos existe uma ação espiritual de Satanás por trás disso e muitas vezes que está no meio do nosso relacionamento aqui. Eu estou falando aqui A e de repente entra uma ação demoníaca aqui para que você entenda C, você entenda D. A comunicação, então, é algo... Bagunça tudo, não é? Então, eu sempre digo que o pacificador, ele é um fazedor de pontes. Eu acho muito interessante essa expressão. Não é? Ele é um fazedor de pontes, por quê? Porque ambos não conseguem enxergar a possibilidade de criar uma ponte, talvez até uma terceira, né? Nesse processo todo. Então, é isso que a gente precisa entender, que o pacificador, a primeira coisa, ele é o quê? Ele é o transmissor, aquele que leva a paz, e principalmente a paz de Cristo, para quê? Para que o ambiente seja mudado, os ânimos sejam acalmados e as pessoas possam raciocinar, porque muitas vezes nem isso nos conflitos consegue, né? Uma das dificuldades que eu vejo assim, em questão do pacificador, porque eu acho que o pacificador tem que ter domínio próprio. Isso tem que ser uma qualidade do pacificador. Quando o próprio pacificador está envolvido na situação. Eu vejo assim, eu estava lembrando aqui do caso de Abraão e Ló. Ele estava envolvido. Que ele tinha, né, estava tendo problemas ali, e ele tinha que tomar uma decisão. Certo.
Então, o que ele fez? Ele mostrou as Campinas para lá e o outro lado que era deserto. Ele falou assim, escolhe o que você quer. Exatamente. Você entendeu? Aí vem o ato de humildade. Que eu vejo a humildade. Ele mandou ele escolher. Ele queria resolver o problema. Ser pacificador. Então, por exemplo, se ele falar assim, você vai para esse lado, eu vou para outro, o outro ia achar ruim. Mas peraí, você está escolhendo um lado para você? Não, ele falou, olha, tem dois lados. O que você escolher, eu vou para o outro. Você vê que interessante como que Abraão foi sábio. Ele pode ser uma das partes, então. Isso, ele pode ser uma das partes. Ele pode também ser, Pode, né? Claro, exatamente. Isso é até bom para a gente despertar quem está assistindo. Sim, Às vezes está certeza. vivendo num momento de conflito. Com certeza. Você pode ser transformado hoje de manhã Em nome de num Jesus. pacificador agora aí na sua casa, né, pastor? Exatamente. O casal, né? Isso. Muitas vezes a gente tem que tomar uma decisão e muitas vezes a gente tem que abrir mão. Não é? Muitas vezes você abre mão para que na família continue as coisas, né, de forma até que a pessoa consiga enxergar. Hoje eu atendi uma pessoa de manhã, atendi um telefonema de uma pessoa e ela me perguntou assim, pastor, o que eu faço diante dessa situação? Ela estava envolvida. Eu falei assim, primeiro, você vai amortecer esse vulcão que está dentro de você, Ai. né? Vai tirar isso para depois você ir resolver a situação. Eu falei, pastor, não tinha pensado nisso, não. Eu falei, o outro vem com fogo, você vai com a gasolina, Pronto, tá né? feita a O festa. trem tá, não é? Então foi o que eu falei com a pessoa. E ela se acalmou e falou, então tá bom, pastor. Eu falei, tira um período, ora por você, tira de Certo. dentro de você isso primeiro, aí você vai lá resolver essa situação. Você entendeu? Que a pessoa já está querendo, né, resolver o trem de uma outra forma. Eu falei, não, vai. Jogar gasolina. Entendeu? Jogar gasolina no fogo. Aí o outro vem com fogo, você com Eu gasolina. fico pensando assim, em relacionamento, isso é algo que acontece muito, a gente que trabalha com muitos certeza. casais, às vezes a pessoa fala, toma uma atitude, eu vou relevar. E aí ele chega para falar com o cônjuge, e aí vem às vezes uma palavra, uma forma, uma expressão ríspida. Se você não tiver essa convicção de que você deseja ser esse pacificador, naquela hora você perde esse foco. Com certeza. Então, essa certeza. importância de podermos escolher, né? Porque e saber a garantia que é feliz é aquele que é pacificador. Porque mesmo tentando ser pacificador, nós vamos ter as represálias também, né, pastor? Não com nos certeza. garante sermos pacificadores e não temos esse retorno. Porque muitas vezes a pessoa ela não está enxergando o que o pacificador está enxergando. Exato. Você entendeu? Ela não tem essa visão. Outra O coisa, pacificador vê além. ele tem que ter um foco. Você entendeu? Isso mesmo, você falou uma coisa muito certa. Ele tem que enxergar além. Né? Que ele sendo direcionado pelo Espírito Santo, ele vai ter essa visão. E agora, o que eu tenho que fazer também? Além do domínio próprio, dentro da visão, eu tenho que ter um jogo de cintura para me poder levar essa pessoa a entender que ela tem que mudar aquela atitude dela. Que muitas vezes a pessoa chega decidida numa atitude. E eu tenho que levar ela a entender que aquilo ali não é uma atitude que ela tem que tomar. Eu lembro da história de um senhor que ele... o cara morava de um lado do rio e o outro do outro lado. Os dois fazendeiros, fazenda enorme, né? E os dois brigaram, eram irmãos. Certo. Então um chamou e falou com o outro, chamou um marceneiro e falou, você vai construir um muro do lado desse rio para que eu não veja o outro do outro lado. Uau! Vou te dar toda a madeira, eu não quero nem vê-lo. E foi para a cidade. Quando ele voltou, o cara tinha construído uma ponte com a madeira. E o irmão dele estava no meio da ponte. Ele falou, mas você não construiu o muro? Ele falou, não, eu construí uma ponte. E agora a atitude é sua, seu irmão está lá no meio da ponte, de você reconciliar com ele. Aí ele foi lá e reconciliou com o irmão. Esse carpinteiro é Jesus. Eu fiquei pensando, pastor, muitas vezes as pessoas pensam que o pacificador é alguém passivo Não. e confunde. Não, confunde. nada a ver. Porque, na realidade, o pacificador é uma das expressões mais tremendas que eu vejo na Palavra de Deus, que ele é um reconciliador, né? É um agente de reconciliação. Exatamente aqui o exemplo que o Guerra falou.